Olá, seja bem-vindo para nossa aula teórica de trocadores de calor. E essa primeira parte aqui nós iremos realizar uma revisão de termodinâmica, que é as ferramentas básicas necessárias para o bem desenvolvimento, né? Pelo menos para os balanços de energia e encontrar as propriedades de interesse depois, principalmente para o balanço de energia e o balanço de massa. Então, os livros de referências ali temos como o livro do Van Willen, Fundamentos da Termodinâmica Clássica, o do Sengel e do Moran Shapiro, que é o Princípios de Termodinâmica para Engenharia, é o que a gente mais utilizará, pelo menos, para a resolução de exercícios. Vale ressaltar que essa revisão é relembrar, a gente não está ensinando nada novo, em tese já são capacidades e habilidades que vocês já deveriam ter lá que venha, né, de termodinâmica. Então, como os objetivos, relembrar as definições do status termodinâmico de uma substância pura, também encontrar as principais propriedades. Nesse primeiro ponto aqui, as principais propriedades vai ser entalpia e energia interna, caso precise, mas no geral a gente só entalpia e volume específico ou densidade. A gente vai falar um pouquinho das tabelas que se utilizam, mas fizemos aqui, como a gente vai utilizar nessa disciplina uma coisa muito mais computacional, pelo menos com o auxílio do computador, existe alguma tabela aqui para facilitar nosso cálculo. O interessante seria usar programas já com essa finalidade, mas como nós ainda não temos eles liberados, vamos usar dessa forma. Mas eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês. E por último, né, capacitar o aluno na obtenção dessas propriedades por tabela termodinâmica. Eu vou falar o da água, mas posteriormente a gente pensa em expandir mais essas tabelas, embora elas já existam nos livros de termodinâmica. Então, vamos falar aqui um pouquinho da nossa primeira lei. Então, eu vou usar duas figuras para ilustrar a questão da nossa primeira lei, ou pelo menos a questão do balanço de energia. Então, aqui eu tenho dois sistemas, aliás, posso chamar assim, um sistema é fechado e um outro sistema é aberto, e, ao mesmo tempo, eu já vou utilizar essa equação para definição. Eu vou deixar essa equação para essa parte de baixo e a gente vai discutir com essa parte superior. Então, o que acontece? A primeira lei da termodinâmica, se a gente pegar o que ela fala para sistema fechado, a forma mais simples, o que se fala é que a variação de energia que pode ocorrer ao longo, vou pegar aqui para é um balanço de energia, mas vamos lá, o que seria esse balanço de energia? A energia ela pode entrar ou sair dentro desse meu sistema que está entrelaçado aqui. Então, nosso sistema, nesse caso, é um sistema fechado. Ou, em outras palavras, nossa massa é constante. Essa é a definição de sistema. E, utilizando essa definição de sistema, massa é constante, esse pistão está fechado, ele pode subir ou variar. O que vai acontecer é que nosso volume, ou nossa volume de aferição, ela pode variar, mas nossa massa está constante. Sendo a massa constante, a gente pode fazer um balanço de energia da seguinte forma. A gente pode analisar a variação da energia interna. Nesse caso, eu estou usando a letra maiúscula para dizer que é uma propriedade extensiva. Então, essa variação de energia seria do estado inicial a um estado final. Nesse caso, essa variação de energia interna é dada como joules, que é a unidade de energia. Okay? Então, a variação que ocorre da energia interna, normalmente essa energia interna, a gente atrela ela mais à temperatura. Okay? Então, se aquecer quer dizer que a energia interna está aumentando. Se resfriar, em outras palavras, o que a gente pode inferir é que a energia interna está diminuindo. Então, tem uma variação da energia interna. Existe uma variação da energia cinética. O que seria a energia cinética? Vamos pegar aqui e supor uma bolinha. E eu vou pegar um referencial. Então, se vocês olharem, tudo vai depender de um referencial. Mas vamos supor que esse aqui está na origem e a bolinha aqui está parada. Okay? Qual que é a nossa velocidade em relação a isso aqui? É zero. Então, vamos supor que a nossa velocidade inicial é zero. Ok? Então, esse é o termo mv
sobre 2 é um termo da energia cinética. Então eu pego minha massa do sistema e faço vezes a minha velocidade em relação a uma origem, a um sistema onde eu vou considerar que vai ser nossa referência. Se eu inserir isso, isso daqui ganhar energia, quer dizer, se isso daqui ganhar velocidade, quer dizer que eu apliquei uma força. Isso é um balanço de energia. Então vamos supor que no caso 2, a nossa velocidade aqui está com 10 metros por segundo. Então, nossa velocidade após um instante tem 10 metros por segundo. Então, se eu for fazer quilojoules vezes velocidade ao quadrado, que a velocidade é metro sobre segundo, então isso aqui seria, desculpa, aqui é quilograma. Quilograma vezes, só para a gente ver, vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, ok? Essa transformada final vai sair em joules, ok? Que é uma das definições aqui para a gente ver. Então, mas a gente tem uma parte da energia cinética do nosso sistema, ok? E junto também, esse sistema ele vai estar no referencial, né? Então vamos supor, inicialmente tem 10 metros da altura do solo ou da minha referência, tá? Meu Z1. Só que por algum motivo ele desceu até aqui, ok? Então agora ficou 0. Então meu Z2 é 0 e meu Z1 é 10 metros. Eu pego minha massa, gravidade e vezes essa variação. Se não ocorresse nenhuma mudança de energia no nosso sistema, ou em outras palavras, não ocorresse perda de energia na forma de calor ou trabalho, não ocorresse mudança de energia interna, a gente chega à conclusão que a variação da energia cinética tem que ser a variação da energia potencial. Simplesmente eu só vou pôr aqui inverter aqui, então seria V1 e V2 aqui, só para inverter por causa do sinal que foi por um lado. Então a variação que ocorrer na energia potencial de altura vai ser repassada para a energia cinética ou vice-versa, ou seja, a energia não se perde, ela se transforma em alguma outra coisa. Só que, voltando aqui, esse balanço de energia, a gente viu as parcelas que é referente à energia interna, a energia cinética e a energia potencial dessa massa, ou seja, todo esse corpo aqui. Pelo menos o gás que está aqui dentro, igual a gente fez aqui só para simplificar. A variação dessas 3 parcelas de energia ocorre na massa do meu sistema. Só que minha energia agora ela pode passar minha fronteira sobre 2 formas: calor ou trabalho. A energia devido ao calor ocorre normalmente devido a um diferencial de temperatura. No geral, os corpos quentes tendem a ceder energia para os corpos frios. Então, se aqui externamente está 50 graus Celsius e aqui 20 graus Celsius, existiria um fluxo de energia para cá, ok? Esse fluxo de energia, entrando no meu sistema, ele vai ser positivo, então ele vai fazer 2 coisas: ou fazer variação da energia interna, que é o que normalmente a gente vai perceber, ou ela pode modificar essas 2 parcelas, o que não vai ocorrer no caso, ok? O balanço de energia ele não viu como que é o caminho, ele só sabe que tem que ser conservado. Ou poderia ocorrer inversamente. Aqui a gente tem uma temperatura de 20 graus Celsius e aqui pode ser 0 graus Celsius. Então vai ter energia saindo do meu sistema para fora. Então que representa esse termo aqui. Essa perda de energia, se não considerar o trabalho, está vindo da energia interna e muitas vezes dessas 2 outras parcelas também se tornarem, dependendo do processo que possa ocorrer. Por fim, pessoal, então a energia que passa, meu volume de controle, essa linha tracejada, é meu calor. Se ele sai, o fluxo é negativo. Se o calor entra, o fluxo é positivo. Então aqui sai e aqui entra. São as 2 formas de ocorrer a variação de energia. Só que ao mesmo tempo, olhando essa equação da primeira lei, né, a energia ela pode ser transportada através, né, do trabalho. O que é trabalho? Trabalho, na verdade, é força vezes um deslocamento, né? Trabalho, para ele existir, ele tem que ser força vezes um deslocamento.
Então, se a gente olhar esse pistão aqui, vamos imaginar que estivesse entrando energia aqui na forma de calor, né? O que poderia ocorrer no nosso sistema? O gás se expandir, nele se expandir, esse volume vai aumentar. Como a gente tem um peso aqui, né, que está nessa direção, a gente tem uma variação de comprimento aqui, na verdade, uma força vezes um deslocamento. É essa a definição. Para facilitar, a gente pode multiplicar, dividir isso aqui por área e multiplicar isso aqui por área. Então, eu teria pressão, né, força, dividido por área, pressão. Área vezes essa variação, né, deslocamento, é variação de volume, que é a definição do nosso trabalho. Só que agora vamos aqui fazer a nossa definição. Como o meu sistema ele expandiu aqui, ok? O que está ocorrendo é que nosso sistema está fazendo trabalho sobre nosso meio externo. Foi feito um trabalho. Mas para que isso ocorresse, teve que sair energia de uma dessas parcelas. Ou no nosso caso é o que entrou na forma de calor aqui. Então ocorreu isso aqui. Então só vamos fazer uma análise aqui só para vocês entenderem o que vai acontecer. Se a pressão sempre vai ser positiva, porque ela está atuando sempre em todas as direções. Essa variação de volume, se a gente for olhar, eu tenho meu volume aqui inicial, V1, ou V1, e eu tenho aqui nosso volume final. Simplesmente é só pegar, né, essa variação aqui, esse ds, vezes a área. Então, se ocorrer essa expansão, esse dV aqui vai ser positivo. E o sinal desse trabalho vai ser positivo. Então, por convenção, fica-se o negativo aqui para indicar o quê? Né? Como está ocorrendo essa variação de volume aqui, essa multiplicação vai dar positivo, que quer indicar que o meu trabalho positivo significa que o meu sistema está perdendo energia. Mas para indicar isso, por convenção, a gente insere o negativo aqui. E também pode ocorrer o inverso. Por algum motivo, né? Vamos supor, né, que eu estou resfriando ou por algum motivo, esse peso desceu. O motivo seria mais fácil falar o seguinte, vamos imaginar que eu coloquei mais um pezinho aqui. Okay? Então eu vou ter uma força sendo aplicada para baixo. Então eu vou comprimir meu sistema. Então se eu olhar agora, meu volume inicial é o mesmo, V1, só que o meu V2 ele veio aqui um pouquinho para baixo. Nessa questão, o que aconteceria? Né? Vamos ver o trabalho, né? Nesse segundo caso. O que aconteceria? Eu teria minha pressão, que estaria atuando aqui do segundo caso. Vamos supor que houve um deslocamento agora para baixo, ok? Só que esse deslocamento para baixo, ele vai dar uma variação de volume negativa. Então, nosso trabalho vai sair na forma negativa. Isso significa o seguinte, nosso sistema está ganhando energia através da superfície do meio externo. Então, por isso que agora tem o negativo. Então, esse sinal negativo com esse negativo dá positivo. Então, quer dizer que essa parcela aqui nossa vai se tornar positiva, ou seja, nosso sistema está ganhando energia de alguma forma. Tá bom? Então, aqui são algumas convenções e essa, em si, é a nossa equação da primeira lei. Simples, sem nenhuma complicação, é o que estaria. Só que vamos conversar um pouquinho melhor agora. A primeira lei foi feita por uma massa fixa. E quando nós chegamos a um ponto onde eu tenho uma entrada e uma saída, como é um trocador de calor. Então esse trocador de calor aqui, para a gente poder visualizar, vou aumentar ele aqui, ele está aqui, ó. Então eu tenho um líquido entrando por aqui, ele vai passando internamente aqui e vai ganhando energia, né, do outro líquido que entra por aqui e posteriormente sai por aqui, ok? É uma troca de energia na forma de calor em ambos os sentidos. Então, eu posso fazer o balanço, né? Não vou falar balanço. Se eu for olhar aqui, o que está acontecendo? Se eu for aplicar um volume de controle exatamente aqui. Na verdade, eu teria que fazer essas linhas tracejadas. Vamos fazer elas tracejadinhas aqui, tracejadas aqui, tracejadas aqui e aqui. Se eu olhar, tem massa entrando aqui, vou indicar como ponto 1. Tem massa saindo aqui, que eu vou indicar como ponto 2.
tem massa entrando aqui, que é o meu ponto 3, e tem massa saindo aqui pelo meu ponto 4. O que isso nos mostra? Eu não consigo aplicar a primeira lei plenamente pura para esse sistema aqui, ok? Não na forma, porque a massa tem que ser constante. A partir disso, nós já desenvolvemos bastante essa equação. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela completa sem precisar. Vamos ver se vai dar certo. Existe uma coisa chamada Teorema de Transporte de Reynolds. Esse Teorema de Transporte de Reynolds, eu acredito que já foi muito bem explanado para vocês no início de termodinâmica. Eu sei que em máquinas térmicas é dado isso para vocês. Em fenômeno de transporte também relacionado mais à parte de mecânica dos fluidos, isso aqui deveria ser comentado também. Mas vamos tentar explicar daí o que acontece. O teorema de transporte de Reynolds, que é essa equação, né, tem todo o desenvolvimento dela, não vamos fazer aqui. Se alguém precisar extra, nós fazemos, né, mas sem ser dentro de sala de aula ou aqui. Ela tenta interligar as propriedades do sistema com o volume de controle. Só que daí agora eu preciso definir propriedades extensivas e intensivas. N é uma propriedade extensiva e um Nzinho pequenininho é uma propriedade intensiva. Normalmente a propriedade extensiva a gente tem como medir ela, por exemplo, comprimento, massa, volume, ok? É uma medida e ela tem uma extensão. Uma das propriedades extensivas que nós mais utilizamos é o Joule, que ela entra aqui nessas equações. Tudo aqui vai sair em joules, tá bom? Então é a nossa propriedade extensiva. Então se eu olhar, isso aqui é a nossa propriedade extensiva, ok? Nzinho é a nossa propriedade intensiva, ok? Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho a energia interna, ok? Se eu pegar a energia interna que está em joules e dividir pela massa, que é em quilogramas, eu vou ter uma letrinha minúscula que nós conhecemos como energia interna específica ou intensiva, ok? Porque é uma propriedade do material. Então, a energia ela depende, no geral, é um estado termodinâmico, é um estado, uma característica da substância, ok? Então vamos pegar aqui, ó, só para a gente também conseguir entender extensiva e propriedade intensiva. Se eu pegar uma massa, um corpo M, ele vai ter uma propriedade extensiva, a massa. Outra propriedade extensiva seria a energia interna, ok? E se eu pegasse aqui, vezes temperatura, eu vou ter uma energia interna, Uzinho, e uma densidade. E uma temperatura, vamos supor também, ok? E dividir esse corpo na metade. Então uma metade viria para cá, e uma outra metade viria para a parte de baixo. As nossas propriedades extensivas, como diminuímos pela metade, elas também vão diminuir. Então esse corpo aqui, se a gente fizesse o corte, vai ter metade da massa e metade da energia interna. Mesma coisa aqui. Só que, e a energia interna intensiva? É a mesma desse corpo e a mesma desse corpo. É uma característica do material. Densidade. A densidade aqui se mantém pequena. Temperatura, aqui mesma coisa, aqui. Então, temperatura, densidade, energia interna intensiva é uma propriedade intensiva, ok? Então, o que nossa equação do teorema de transporte de Reynolds faz é tentar interligar uma propriedade extensiva do sistema, variando ao longo do tempo, e ela vai ser o quê? Essa parcela aqui, ó, se a gente vê, é uma integral da propriedade intensiva vezes densidade e volume. Então, densidade vezes variação, isso aqui é uma variação da massa. Então, o que essa parcela vai verificar? Ela vai integrar todo aqui dentro do meu corpo, ela vai pegar um pedacinho dessa massa, aquela propriedade intensiva que eu estou vendo, e vai integrar ao longo de todo o meu corpo físico. E vai dar um valor. E isso aqui variando ao longo do tempo. Ok? Então, se isso daqui estiver em regime permanente, o que seria regime permanente? As propriedades já se estabilizaram, que entra a mesma coisa que sai. Essa parcela aqui se torna nula. Por quê? Né? Embora as propriedades intensivas podem estar modificando em cada uma parte, no instante 1 ela vai ser igual no instante 2. Ok? Essa integral. Então, o 2
e o 1 vão ser iguais, porque está em regime permanente. Né? Essa integral vai ser a mesma coisa. E aqui eu verifico a propriedade, né, extensiva da seguinte forma. Pego a propriedade intensiva e multiplico pela vazão máxima. Ó. Velocidade vezes variação de área é vazão volumétrica. Aqui eu vou indicar pelo V com esse tracinho e esse pontinho aqui. A vazão volumétrica, que normalmente é metro cúbico por segundo, vezes densidade, que é quilograma metro cúbico, essa parcela aqui para nós vai dar vazão mássica, que é quilogramas por segundo. Ok? E multiplico essa vazão vezes a propriedade que está sendo levada naquela superfície. Então, essa multiplicação aqui, o que significa? Né? É um negócio vetorial. Então, o que pode acontecer? Minha variação de área sempre aponta para fora, e aqui seria minha velocidade. Como esse vetor está igual a esse vetor, essa multiplicação de vetor vai ser positivo. Então, quando estiver saindo, é positivo. Quando estiver entrando, o que está acontecendo? A área sempre aponta para fora, aqui está meu volume de controle, e aqui estaria minha velocidade. Essa multiplicação vai dar negativa, ok? E o que teria acontecendo aqui? O que vai ocorrer aqui? Então, vamos lá. Minha área está sendo apontada para fora. Na verdade, aqui é velocidade nula, né? Mas se a gente pudesse falar que não tivesse atrito aqui, né? Tem uma velocidade aqui. Essa multiplicação de 90 dá zero, ou seja, não tem nada passando aqui. Só vai verificar o que está passando, né? A sombra de que isso daqui causa nesse vetor, ou vice-versa, ok? Então, dá para a gente avaliar isso aqui. Então, o que é interessante, quando a gente pega a propriedade do sistema e verifica, eu vou fazer isso aqui primeiro com um balanço de massa, tá bom? O que acontece? Vamos lá, balanço de massa de um sistema. Para facilitar, eu vou imaginar que seja um trocador de calor. Para simplificar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou chamar de M1. Vou supor também que pode estar em regime permanente, vai ser o M2. Aqui o M3 e aqui M4. Como está em regime permanente, eu sei que M3 vai ser igual a M4 e M1 vai ser igual a M2. Se vocês quiserem, a gente pode até pôr um tracejado aqui, mas esse aqui seria nosso volume de controle. Então vamos lá agora e conversando. Essa primeira parcela, N, é minha propriedade extensiva. O que acontece com a massa do nosso sistema? Ela é constante. Se eu dividir alguma coisa que é constante ao longo do tempo no sistema, balanço, vamos colocar certinho aqui, balanço de massa. Eu estou usando para esse aqui também. O que vai acontecer com essa parcela do termo? Isso aqui vai ser zero. A segunda parcela, D, dt, ela vai pegar nossa propriedade intensiva. Então, se eu pegar a massa e dividir aqui, N, dividir pela massa, isso aqui vai ser 1. Então, não tem erro nenhum. O que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai pegar a densidade vezes variação de volume dentro de cada parcela aqui interna. Então, eu vou discretizar o quanto eu puder aqui dentro, ok? E vou ter uma massa interna, ok? Só que essa massa interna, ela está variando ao longo do tempo. Se eu considerar em regime permanente, então a massa do nosso sistema que está aqui, ela vai ser constante, se estiver em regime permanente. E se for isso daí, isso aqui vai ser zero, por causa dessa variação do tempo. Então, para a massa, agora eu tenho essa parcela aqui, ó. Isso aqui vai ser 1, ρ VdA. Então, eu chego à seguinte conclusão, né? Se eu pegar um volume de controle, tudo isso daqui, eu tenho que analisar todos os termos que estão entrando. E você lembra que a gente falou aqui, ó, o que estiver saindo é positivo, o que estiver entrando é negativo? Na verdade, a gente está olhando. Então, o que está entrando? Isso aqui. Só que aqui está o vetor velocidade, aqui está o nosso vetor dA. Então, aqui seria menos M1, mais saindo, M2, entrando, menos M3, saindo, mais M4. Como essas parcelas aqui são iguais, né? Que daí é uma das definições também que a gente está vendo. O que vai acontecer? Isso simplifica com isso simplifica com isso, e a gente chega à conclusão que, né, esse balanço de massa está dando seu equilíbrio. Mas a gente poderia mudar esse volume de controle
e imaginar que ele só estaria ocorrendo, vamos supor, no fluido que está passando aqui nessa parte onde está em verde, ok? Então vamos supor agora nosso volume de controle 2. O que estaria ocorrendo? Volume de controle em 2. Vamos lá. A primeira parcela é 0, a segunda é 0, mais, só que aqui é negativo, porque é o que está entrando, M1, mais M2. É o que a gente chega aqui, M1 é igual a M2. Se a gente adotasse esse volume de controle aqui, ó, volume de controle 2. Poderia também fazer a mesma coisa aqui, ó, e esse aqui seria nosso volume de controle 3. Se nós fizermos volume de controle em 3, chegamos à conclusão, né, que massa em 3 tem que ser igual a massa em 4. Só fazer aqui, ó, 0 é igual a 0. Então, essa parte da parcela é 0, essa parte da parcela é 0. O que está entrando aqui? M3? Então, seria menos M3, mais, isso aqui está saindo, então é M4. Perfeito? É isso aí. Então, é um balanço de massa e a gente saber aplicar o balanço de energia. Aliás, balanço de massa para volume de controle. Só que agora eu quero fazer a mesma coisa, né? Vou pegar isso aqui e vamos aplicar esse equacionamento para discutir o balanço de energia. Vamos apagar isso aqui, que eu não... Vou pegar essa e vou pegar aqui, ó. Bem, eu preciso minha propriedade extensiva, né? O que é minha propriedade extensiva aqui? N. Tem duas que eu posso fazer. Ou eu posso pegar essa parcela aqui que está à direita, ou posso pegar essa parcela aqui, ó. Então, minha propriedade extensiva, na verdade, seria a variação de energia interna, que seria tudo isso aqui, ok? Só que isso daqui é igual a isso. Então, minha propriedade extensiva, vamos desconsiderar a energia cinética e energia potencial de altura, tá bom? Vamos desconsiderar. Vamos só falar que minha propriedade extensiva é essa aqui. Minha propriedade intensiva aqui, que seria? Se essa aqui é a energia interna, é simplesmente, se eu dividir o outro aqui pela massa, seria o U minúsculo, que é a energia interna específica ou intensiva, ok? Só que se a gente lembrar, e eu vou aplicar agora aqui nessa equação aqui, ó, se eu pegar essa propriedade e fazer ao longo do T do sistema, isso aqui também pode ser escrito, né, como essa parcela Q e menos trabalho. Isso aqui também pode ser colocado como Q menos trabalho. Então, se eu olhar essa parcela aqui, o que ela vai ficar? Q menos trabalho, derivada no tempo. Então, isso aqui vai dar uma taxa, um potencial. Então, esse fluxo aqui, joules por segundo, ou joules por segundo, que vai ser o watts, ok? Vamos considerar que isso aqui está em regime permanente. Nem vou ficar trabalhando com esse termo aqui, que não é a termodinâmica que eu quero aqui. Eu quero só os princípios mais voltados para o trocador. Então, como está em regime permanente, isso aqui vai ser 0, tá bom? Mas a grosso modo, o que seria? Eu pegaria esse ponto, viria a energia interna que ele tem e multiplicaria pela massa. Integraria ao longo de todo o volume de controle. E depois faria o DDT. Mas como o sistema não está em equilíbrio já, não está aparecendo mais massa ou saindo mais massa do que está entrando, isso aqui está igual. Então, por final, eu tenho que olhar o que está entrando aqui. Bem, pessoal, agora aqui entra o pulo do gato. Quando eu estou aqui trabalhando com esse N, eu uso a energia intensiva, né? Energia interna intensiva. Só que o que vai acontecer? Existe um trabalho aqui na fronteira que eu tenho força sendo aplicado aqui, vezes um deslocamento. Né? É um trabalho que vem dessa parcela. Mas eu posso jogar isso aqui para cá, e quando eu vejo U mais pressão vezes volume específico, vai me dar uma outra propriedade que é a entalpia. Então, a entalpia nada mais é do que energia interna mais pressão vezes volume específico. Isso aqui seria tipo um trabalho de borda. Então, para não ter que ficar toda hora calculando o que vai aparecer desse termo aqui, que na verdade seria que viria dessa outra parcela, a gente usa a entalpia, ok? Então, se a gente olhar aqui, fica muito mais fácil a gente interpretar da seguinte forma. O que está entrando e saindo? Então, vamos pegar aqui novamente o nosso sisteminha aqui que nós fizemos. Vou dar um Ctrl C, vou jogar complicado, dou um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, ele vai aparecer lá em cima. Então eu posso tirar isso
mais fácil a gente desenhar tudo novamente, né? Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Então agora vai depender muito onde eu vou fazer meu volume de controle. 1, 2, 3 e aqui 4, tá bom? Agora, isso aqui é uma simplificação disso aqui. Se eu fizer um volume de controle, eu vou até pegar tudo isso aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V, né? E vou analisar aqui. Meu primeiro volume de controle que eu vou analisar está tudo aqui, ó. Tira tudo isso aqui. Então, se eu fosse montar aqui, ó, a borda do meu sistema, o meu volume de controle estaria aqui, ó. Volume de controle. Vamos pegar aqui e vamos modificar aqui a canetinha, só para eu poder escrever. Então, vamos pegar esse volume de controle aqui, tá bom? Então, tem essa primeira parcela do sistema, que menos trabalho, vai ser que aqui é muito parecido. É uma massa vezes essa propriedade intensiva que está sendo elevada. Mas lembre, agora eu não uso energia interna, eu uso entalpia porque vai aparecer um termo aqui que é o PV, pressão vezes volume específico, ok? Então, por exemplo, se está aqui entrando, vai ser negativo. Então, seria a massa de 1 vezes a entalpia de 1. Se é aqui, mais, porque agora está saindo, M2, entalpia de 2. Como meu volume de controle está tudo aqui, eu tenho menos M3, entalpia de 3, mais M4, entalpia de 4. Ok? Agora vamos só discutir um pouquinho esses dois termos aqui. Ó. O que nós vamos discutir? Fluxo de calor e trabalho. Aqui seria fluxo de calor e o trabalho é alguma coisa aqui. Como que poderia ser esse trabalho aqui? Pessoal, às vezes, para promover esse fluxo aqui, eu poderia ter um ventilador promovendo o aumento do fluxo aqui. Mas isso não vai existir. E mesmo se existir, às vezes é muito pouco em frente a outros resultados. Então eu considero que não existe trabalho. Mas se tivesse uma bomba aqui dentro do meu volume de controle, daí tem que analisar. Se tivesse um ventilador, uma máquina de fluxo, tem que analisar. Tem uma turbina, tem que analisar. Só que a gente está vendo um trocador de calor. Dentro do trocador de calor, a gente não vai ver uma bomba, um ventilador dentro dele na maior parte das vezes. Ok? Esse fluxo de calor é o que vai acontecer nessa borda com meio externo. Só que normalmente, igual eu tinha falado para vocês, esse valor aqui vai ser insignificante frente aos outros. Sempre. Não. Pode ocorrer sim esse fluxo de calor ocorrer, mas para o nosso sentido, a gente considera o que está saindo aqui para o meio externo seja nulo. Professor, e a transferência entre os dois fluidos? Eu não consigo ver isso daí, porque está dentro do meu volume de controle, tá bom? Então, meu balanço de energia para esse volume de controle é essa fórmula aqui. Se a gente lembrar, a vazão máxima é a mesma, né? Então, vou chamar aqui M1, vou jogar para aqui, ó, menos entalpia de 1 mais entalpia de 2 é igual a 0. Aqui eu vou chamar de M3, entalpia de 3 mais menos entalpia de 3 mais entalpia de 4. Se vocês quiserem, então, vou jogar para cá. Se eu joguei isso aqui para fora, né? Eu inverti. Então, só tem que certificar aqui como que tá, mas eu acredito que vai ser aqui entalpia de 3 menos entalpia de 4. Tá bom? Então, o que que acontece? Às vezes é interessante esse balanço nesse formato, porque o que que vai acontecer? Eu vou ter as entalpias de saída, aliás, às vezes nem tem as entalpias de saída, mas eu tenho a propriedade desse fluido e na saída tenho a entrada, mas eu não tenho essa daqui, né? Mas eu consigo daí achar as entalpias, que a gente já vai discutir, e por esse balanço eu acho a entalpia de 2. Achando a entalpia de 2, eu consigo achar a temperatura de 2, que a gente vai discutir. Mas aqui eu não consigo ver o fluxo de calor que está ocorrendo entre os dois fluidos. Para isso ocorrer, eu posso fazer duas formas. A primeira é considerar esse volume de controle aqui. Ó. Então, se eu considerar aqui, ó, vamos supor agora que o calor está saindo de 3 e está indo para cá. Esse seria nosso fluxo de calor. E eu vou chamar aqui QA. Tá bom? Então, o que que eu tenho? Não está entrando? Então vai ser positivo, QA. E meu volume de controle é esse aqui, ó, volume de controle 2. Estou analisando esse volume de controle 2 aqui. QA vai ser quem? Vazão máxima, N1. Quem que sai? Entalpia de 2 menos entalpia de 1. Agora eu também posso fazer a mesma coisa e aplicar o balanço de energia aqui. Ó. Então agora meu volume de controle
Esse aqui é um volume de controle 3. Isso aqui não está saindo? Então esse sinal aqui é QA. É essa a curiosidade. M1, entalpia. Quem sai? Entalpia de 4 menos entalpia de 3. Se a gente igualar essas duas equações aqui, a gente chega nisso aqui também. Tá bom? Pessoal, é essa questão que tem que vir lá de termodinâmica e entender o que acontece para a gente chegar aqui. Ok? Só que agora tem algumas coisas básicas aqui que a gente precisa saber. Entalpia, tá bom? Para isso aqui, agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades de uma substância. Então aqui, ó, tudo que nós fizemos aqui é um detalhamento, eu não vou entrar com mais méritos, ó. Essa energia específica, né? Energia interna, V² 2 que vem para cá, isso aqui, né? Todo o balanço que a gente foi discutindo, ok? Agora eu preciso saber identificar o estado de uma substância. Acho que eu não deixei aqui o que eu queria, mas sem erro nenhum, tá bom? Vamos ver se eu tenho um livro aqui. Eu vou pausar aqui, eu vou pegar aqui uma figura e já voltamos a conversar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui então essa parte de equilíbrios de fases. Vamos pegar aqui uma substância, igual que está aqui, né? Eu tenho aqui um pezinho que eu vou manter 1 atm e vou pôr calor, ok? E eu vou avaliar a temperatura que está aqui internamente e uma outra propriedade intensiva, que é o volume específico, que é o inverso da densidade, tá bom? Então aqui é o volume específico. Simplesmente eu pego a massa, na verdade eu pego o volume e divido pela massa. Se eu colocar aqui, né, e começar a esquentar aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver, inicialmente, se eu for colocando calor, essa energia interna vai aumentando e eu vou vendo que minha substância vai aquecendo até uma determinada temperatura para essa pressão. Posteriormente, né, a gente vê que esse volume específico ele não aumenta tanto. Só que depois eu começo a ver uma mudança de fase. O que acontece? Eu vejo uma parcela está no formato de vapor ou gás e outra parcela ainda está no formato líquido, ok? E eu vou vendo que essa parcela de gás vai aumentando, só que minha temperatura agora se estabilizou. Só que eu percebo que o meu volume específico aumenta drasticamente, até ter só vapor aqui dentro. Chegou aqui, a última gota do líquido saturado evaporou, eu começo a ver minha temperatura subir novamente. Então, eu tive uma fase aqui líquido, eu tive uma fase aqui que é de mudança de fase, e aqui agora eu vi uma outra fase que eu posso chamar de vapor, tá bom? Fazendo essa brincadeira, eu posso variar a temperatura ou pressão de mudança de fase, mas vamos falar que eu estou mudando a pressão. Então, o que eu vou perceber, né? Para a substância. Então, para uma determinada pressão, aqui eu tenho minha linha de líquido, aqui eu tenho minha linha líquido-vapor, e aqui minha linha, então aqui seria sólido, aqui seria vapor, aqui seria fase líquida, então aqui seria sólido, líquido, e aqui eu veria minha fase líquida e a mudança de fase vapor. Então, se eu pegar uma pressão aqui, vamos pegar, comecei aqui, ó. O que eu estaria vendo? Inicialmente estaria sólido. Se eu for inserindo energia, a temperatura vai subindo até a temperatura se estabilizar para aquela determinada pressão. E eu vou passar do sólido para líquido. Então lá meu cubinho de gelo vai começar a transformar sólido e líquido, né? Até todo líquido se transformar, aliás, todo sólido se transformar em líquido. Posteriormente, a temperatura vai variar novamente, né? Mantendo minha pressão constante. Até um ponto agora que vai ocorrer uma mudança de líquido para vapor. E assim sucessivamente. No caso da água, a pressão atmosférica é mais ou menos 100 graus. Mas se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? E ainda eu vou ver, só que vai ficar mudando, às vezes, as propriedades. Então eu viria para essa outra fase. E existe um ponto aqui, que esse ponto aqui a gente conhece como ponto triplo. Por quê? Eu estou no sólido, né, por uma determinada pressão, estou num sólido, vou aquecendo, vejo as três fases ocorrerem e depois eu vou já por forma gasosa. Para a água, essa pressão aqui é muito pequena, tá bom? Dependendo dos fluidos aí, tem lá suas pressões. E posteriormente, para essa fase aqui mais embaixo, simplesmente o sólido sai para vapor. E
existe um ponto aqui que é o ponto crítico, onde o líquido vai para vapor. Só que passada essa temperatura, para essa pressão, ou se a pressão tiver muito, eu não vejo mais se está líquido ou vapor, tá bom? Então eu tenho essas propriedades aqui vendo. Se eu olhar e fizesse uma carta para água, eu poderia ver a seguinte forma. Aqui eu tenho volume específico, aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho temperatura. A substância ela pode ocupar qualquer parte dessa superfície aqui. Então, se a minha substância estiver aqui, ela está no formato líquido. Se a minha substância estiver aqui, ela está no formato sólido. Se ela estiver nesse ponto aqui, ela está naquela mudança de fase que nós falamos. Se ela estiver aqui, ela está no vapor. Então, no geral, dado duas propriedades, eu consigo achar todas as outras propriedades, desde que essas propriedades não sejam dependentes de uma delas, né? Então, como assim dependente de uma delas? Se eu tiver nessa fase, que é aqui, nessa etapa aqui, que é aqui, ou na fase gasosa, dado pressão e temperatura, eu consigo achar todas as outras. Dado pressão e volume específico, eu consigo achar todas as outras propriedades intensivas. Ok? Na fase de mudança de fase, o que acontece? A pressão e temperatura são dependentes. Para cada determinada pressão, eu tenho uma temperatura de mudança de fase. Então, eu preciso de uma outra propriedade para poder achar quando eu estou em mudança de fase. Então, normalmente, essa propriedade é o título, que é definido como massa de vapor sobre a massa total existente. Ok? Não vamos entrar tanto nessa questão do formato, mas para vocês lembrarem que às vezes eu tenho um título aqui. Vai ter exercício aí para frente, quando a gente trabalha com mudança de fase, que nós vamos precisar disso. Mas os exercícios aqui, a grosso modo, na maior parte deles, nós não vamos precisar. Então, eu preciso das propriedades. Só que agora entra o seguinte, né? É difícil eu conseguir uma carta dessa. Então, o que é muito mais simples ocorrer, ó, se a gente olhar isso aqui, quando eu pego isso aqui, é como se eu estivesse fazendo uma vista aqui, ó. Eu pego um gráfico de temperatura, volume específico. Ou também, se vocês quiserem, eu posso pegar pressão e uma outra propriedade, volume específico, densidade, assim, sucessivamente. Aqui está a temperatura, volume específico, que seria olhando daqui, e esse outro. Então, é como se eu desse uma foto por aqui. Essa aqui, ó, pressão, temperatura. Pressão, temperatura. É como se eu tivesse dado uma chapa daqui, ó. Então, na verdade, entrando por aqui. Então, essas linhas aqui, eu não vejo esse formato delas. O que eu vejo é elas de ladinho. Então, por isso que eu entro aqui, ó. Ok? Então, entrou pressão e temperatura. Só que agora entra outra coisa, né? Como a gente está trabalhando com trocador de calor, alguns trocadores a gente está trabalhando com gelo, mas no geral a gente vai trabalhar com fluidos, que está no formato líquido ou no formato vapor, ou as duas, ok? Então quem me interessa é essa região aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como que nós achamos algumas propriedades de maior interesse, ok? Então aqui, ó. Então o nosso interesse é aqui, ó, certo? Então, o que vai acontecer? Os gráficos, no geral, como depende de pressão e temperatura, eu vou ter lá as tabelas. Aqui as tabelas termodinâmicas que nós temos. Então, eu vou ter aqui a temperatura, e conforme as variações de temperatura, eu vou ter as pressões de mudança de fase e óleo, né? Aqui está em água saturada, que é a mudança de fase, ok? Então, se está uma mudança de fase 40 graus Celsius, a pressão, que deve ser constante, deve ser essa daqui, que aqui está todas as propriedades de interesse. O que mais nos interessa é as entalpias, ok? E essa entalpia de mudança de fase aqui, ó, que é essa aqui, menos essa outra entalpia, ok? Os gráficos também, eles podem ser dados agora em função das pressões. Então, para cada pressão, eu tenho uma temperatura de mudança de fase. E tudo que tiver aqui no meio, a gente utiliza o título, né? Massa de vapor, massa líquida, massa de vapor, que pode ser essas, eu não vou chamar de correlação, são equações, né? Que são as propriedades médias. Eu olho como se fosse uma mistura do vapor e do líquido saturado, que estaria ali nos pontos intermediários, ok? Só que,
como eu não quero que a gente fique caçando em tabela, que não é a parte que talvez seja o nosso maior interesse, essas propriedades de mudanças de fases, ele vai dar do líquido saturado ou do vapor saturado. Então, a partir disso, o professor deixou lá no AVA, vamos ver se está aqui, ó. Eu deixei aqui, ó, essa planilha de propriedades da água saturada, que é durante essa mudança de fase. E a gente vai entrar depois, na hora de resolver os exercícios, nessas questões mais específicas. Mas vamos lá mostrar essa tabela aqui. Então, ok. Essa tabela aqui, na verdade, ela está pequenininha, que eu estava fazendo aqui o teste. Você vem aqui em selecionar tudo. Então, ó, se vocês perceberem, ela começa no 0.01, ok? Dado o ponto 0.01, é o ponto triplo, que é esse ponto aqui, ó, que está aqui. Então não adianta eu ficar olhando abaixo desse ponto, porque vai ser sólido e vapor, não tem interesse. E a mesma coisa, a gente chega até próximo de 273, alguma coisa, aqui eu fui até os 272, que é esse ponto que está aqui em cima, ok? Que é esse ponto aqui, que é o ponto crítico. Então eu peguei todas as propriedades somente daqui e daqui. Então essa tabela aqui, simplesmente, o que ela vai nos fornecer? A temperatura de saturação, que vai estar ocorrendo, né? Eu deixei em graus Celsius, em Kelvin, ao mesmo tempo essa pressão que ocorre, isso aqui é para a água, todos os outros fluidos têm uma tabela parecida com essa. Muda os valores, mas qualitativamente é semelhante. Densidade do líquido, densidade do vapor, calor de vaporização. O que seria esse calor de vaporização? Seria o quanto de energia eu preciso inserir para vir desse ponto para chegar nesse ponto. Para cada pressão, ou para cada pressão de mudança de fase, eu tenho uma entalpia, tá bom? Conforme eu vou aumentando aqui, ó, se vocês olharem, isso aqui é a tendência a diminuir, ok? Calor específico. O calor específico é interessante, por quê? Uma das simplificações que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, tanto que é a definição da entalpia. Variação de entalpia é dado como que? Variação de temperatura vezes Cp. Só que ela só vale para a região monofásica, ou seja, eu tenho uma parte aqui que vai ocorrer somente com líquido e uma outra parte aqui somente com vapor. Se eu trabalhar com líquido, isso aqui vai ser meu CP do líquido. Se eu trabalhar com vapor, isso aqui vai ser o CP do vapor. Então, por simplificação, ele já deu aqui para um e para outro. Mesma coisa, viscosidade, condutividade térmica, número de plante e tensão superficial. Esses outros valores aqui a gente vai precisar mais depois quando a gente for entrar na parte de transferência de calor, que a gente ainda precisa calcular alguns adimensionais que dependem desses valores. Para o nosso caso, a gente só vai precisar do calor de vaporização, o calor específico e às vezes a densidade. Mas também tem que saber ler tabela, tá bom, pessoal? Os exercícios que vão estar lá no livro, a maior parte deles, se não for água, vocês vão ter que ir lá procurar em tabela. Ok? Eu vou fazer algumas simplificações durante nossos exercícios em sala de aula para mostrar isso daí e aprofundar melhor essa questão. Que são dicas e truques que já tem que estar ali bem por dentro, né? O aluno saber melhor. Então, vamos pegar aqui o seguinte, né? Uma pressão constante. Ó, vamos pegar aqui, ó, temperatura e esse volume específico aqui. Ó. Vamos supor, eu vou jogar aqui, ó. Peguei essa tabela. Ó, vou pegar aqui, ó. Vamos supor que eu peguei aqui, né, nosso volume de controle. Você lembra que eu falei para vocês? Não compensa usar a entalpia por causa que eu tenho um trabalho que vai ter aqui, mas eu vou ter aqui meu volume de controle que está aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. A grosso modo, qual que é a primeira lei da termodinâmica? Vou usar desse formato aqui, ó. Não vai dar para deixar desse formato, não. Vamos pegar da seguinte forma. Fluxo de calor, trabalho, massa, vezes variação de energia interna. Tá bom? É essa fórmula aqui. Vamos considerar que eu estou vindo do ponto 1 a um ponto intermediário aqui, que é o meu ponto, vamos chamar aqui de ponto A. Tá bom? Se eu fazer, então, vamos supor que esse ponto A fosse alguma coisa aqui intermediária aqui, que fosse 70 graus Celsius. Minha pressão aqui, o que vai acontecer, vai ser constante, que vai ser 1 atm. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho um fluxo de calor, que está vindo para cá, tá bom? E essa parcela de trabalho, pessoal, possivelmente isso daqui vai se mexer.
Vocês lembram que eu falei para vocês isso aqui? Qual que é o sinal disso aqui? Vai ser pressão vezes volume específico do ponto A menos pressão vezes volume específico de B. Quando eu jogo esses dois termos para cá, e tem uma parte de massa aqui também que vai entrar, tá bom? Ó, a massa entra, na verdade, aqui vai ser pressão vezes variação de volume. Só que quando eu divido pela massa do sistema, eu tenho um volume específico. Na hora que eu jogo para cá, esse termo vai ficar isso aqui, ó. Trabalho, massa, U2, mais P2 vezes volume específico de 2, menos 1 menos pressão em 1 vezes volume específico de 1. Ok? É o que vai acontecer com nossa parte da nossa parcela. O que vai acontecer? Isso aqui é entalpia. H2, isso aqui, H1. Então, se eu quiser calcular o fluxo de calor, na verdade não tem nem esse ponto. O fluxo de calor vai ser o quê? Massa, entalpia de 2, menos entalpia de 1. Então, se eu quiser calcular essas entalpias aqui, eu vou lá nos gráficos, né, nas propriedades, mas eu vou ter dificuldade. Normalmente para fase, ele não dá para fase líquida, ele dá só para aquela região saturada. Mas se vocês lembrarem, isso aqui eu posso escrever como Cp do líquido vezes T2 menos T1, que é a definição de variação de entalpia. Onde eu pego esse Cp aqui? Qual que é a pressão do meu líquido? Né? 1 atm. Então tem duas possibilidades. Ou eu pego nossa mudança, ou posso pegar uma pressão intermediária entre 20 a 70 graus Celsius. Perfeito? Se eu viesse para cá. E se eu quiser vir até o ponto 2? Mesma coisa. Então o fluxo de 1 a 2 de calor vai ser a massa vezes entalpia de 2 menos entalpia de 1. Isso aqui pode ser escrito como Cp T2 menos T1. Isso aqui foi a quantidade de calor que precisou para vir daqui até aqui. Ah, agora eu tenho essa outra região aqui, ó, pessoal. Se eu parar na metade, eu tenho que inserir o título também. Mas eu não vou parar nesse momento na metade. Eu vou até o ponto 4. Então eu tenho entalpia do vapor saturado e aqui eu tenho entalpia do líquido saturado. A diferença da entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado é a entalpia líquido-vapor. Quem que é esse valor aqui? Na tabela, ele pode ser dado por esse cálculo, esse valor menos esse. Só que se eu vier aqui na minha tabelinha, ele já deu aqui. Então vamos supor, né? Isso aqui ocorreu a 100 graus Celsius, eu venho aqui e venho procurar o 100. Dou um OK. A entalpia de mudança de fase vai ser 2.257. Ah, eu quero o CP. Comecei a 20 e fui até 100. 20 mais 100, 120 dividido por 2, então eu vou pegar o valor de um CP médio de 60 graus Celsius. Então eu venho aqui, 60, ok? Então eu pego aqui. CP, vocês vão ver que não modifica tanto assim. O vapor tem essa questão maior. Então, chego nesse ponto aqui. Então, se eu quiser saber esse ponto a esse ponto, simplesmente eu uso lá a tabelinha ou pego do vapor saturado menos do líquido saturado. Por fim, né, aqui está com título igual a 1. Aqui está com título igual a 0, ou seja, não tem nenhuma massa de vapor ainda. Aqui toda massa do sistema é vapor. Posteriormente, aqui, ó, esse aquecimento aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu pego aqui o valor de 100, né, se eu não souber a temperatura final, mas eu sei que a temperatura lá foi 120. Então daí meu conselho é pegar um valor médio aqui do CP, só para deixar meio que igualado. Né? Então eu pego a 100, se eu não souber, para fazer os cálculos. Mas se eu souber daí, eu pego um valor médio aqui só para deixar o cálculo um pouquinho mais refinado. Ok? Então é isso, pessoal. Então são essas propriedades. E aqui nessas tabelas é dado somente as propriedades intensivas. Beleza. Propriedade do líquido saturado ou do vapor saturado. Ok? Essa tabela aqui que eu tenho aqui nada mais é do que a tabela de apoio, que vocês vão encontrá-las também lá no... Deixa eu procurar aqui. Ó. Tabela de apoio. O formulário de apoio. Deixa eu pegar, abrir ele aqui, ele já vai abrir direto uma página para nós. Okay? Que tem todos os formulários lá do Incropera, que a gente vai precisar. Mas daí tem tabelas aqui no final, no caso da tabela da água saturada, deixa eu ver se consigo
girar aqui. Eu quero, na verdade... Aqui, ó. Então, essa tabela aqui é o que nós vamos utilizar. Só que, normalmente, ela é dado em Celsius. Então, eu peguei um programa, exportei quase todas as propriedades e já deixei nesse formato aqui para facilitar. Mas eu faço um comentário aqui, por exemplo, ó, tá vendo esse 10 a terceira? Aqui é o volume específico. Eu já saí na frente e deixei em densidade, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, volume específico do líquido é a 1 vezes 10 a menos 3. A densidade é o inverso. 1 vezes 10 a menos 3 é 1000. Então, aqui é o 1000 que nós achamos. Inversamente, aqui, ó, o volume 206. 1 dividido por 206 vai dar o nosso 0,048. Então, se vocês olharem aqui, tem uma multiplicação, ó, 10 a sexta da viscosidade. E esse valor está 1750. Lembrando que isso aqui deveria ser 10 a sexta. Então, aqui, ó, ele já fez essa multiplicação. Ok? E só toma cuidado também, vocês vão olhar aqui minha planilha. No geral, meu ponto é vírgula. Mas não vai atrapalhar nada que quando vocês abrirem o seu Excel, ele vai estar ajustado para isso daí. Ok? Então eu já deixei essa tabela da água, eu imaginei deixar uma tabela para outros fluidos, mas é mais para a gente poder. E eu acredito que eu acho que todos os fluidos que nós temos aqui no exercício em aula, né, que a gente vai realizar em aula, vai ser para esse aprofundamento. Então eu vou ter aqui um exercício, que no geral a gente vai ter que usar a definição de CP. Vou mostrar daí como calcular a densidade de gases ou de gases. Acredito que vocês já saibam. Aqui a gente tem uma questão de um trocador de calor, que a gente tem perda de calor pela parede, ok? Vamos fazer aqui também esse cálculo. E aqui um outro exercício 1.3 aqui, que já foram dados as entalpias, mas aí eu quero calcular os valores, ok? Não sei se tem mais revisão aqui, exercício. E o que eu vou aconselhar para vocês? A gente vai para a nossa próxima aula, vou resolver para aprofundamento. Mas eu gostaria que vocês já tentassem resolver esses exercícios aqui. É revisão de termodinâmica. Se vocês não fizeram termodinâmica, não aconselho a seguir esse curso de trocadores de calor. Ok? Dito isso, professor, mas estou fazendo esse semestre. Não aconselho. O trampo que vocês vão ter vai ser muito grande para tentar correr. Quem montou esse nosso plano de ensino para essa questão, né, pelo menos do jeito que eu dou a disciplina, trocadores de calor com bastante ênfase também em ebulição, mudança de fase, não aconselho que faça trocadores de calor sem ter feito termodinâmica e as outras disciplinas da área térmica. Ok, e vocês vão tentar fazer isso. Então a gente vai vir para a aula, eu acredito que eu vou ter mais tempo em aula e faço exercícios aqui. E lembrando, né, isso aqui eu vou discutir mais para frente com vocês, pelo menos dentro do que eu estou propondo, mas vamos supor, vamos fechar aqui. Vocês lembram lá do exercício segundo semestre? Está aqui, ó. Trocadores de calor, na verdade, estão aqui. Tópico 1. Ih, tá aqui, ó. Na verdade, eu fiz confusão. Mexi aqui em sistema frigorífico, mas já vou mudar para nós. Nós temos nosso exercício em sala de aula. O exercício de sala de aula vai ser feito em um desses exercícios da lista. Então, terminado nossa aula aqui, né, vocês assistiram aqui, agora nós vamos para a nossa aula. Terminado, faça o exercício. Porque os exercícios em sala de aula que nós vamos fazer, exercícios da prova, normalmente vão ser exercícios com base da lista. Ok? Então, para vocês treinarem. Então, um grande abraço aí e a gente se encontra aí na aula de exercícios. Até mais aí. Tchau, tchau.